Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono, que é um assunto muito complexo e abordado por vários especialistas. Eu sou geriatra, mas é um sintoma que aparece em todos os consultórios médicos. No serviço de saúde é considerado o sintoma mais comum apresentado. O sono, ele mudou um pouquinho com a nossa vida moderna, né? E a gente teria que explicar um pouquinho o que é o sono normal, que o nosso organismo apresenta fisiologicamente. Quando a gente está acordado, a gente chama vigília. Quando a gente dorme, o sono é formado por fases. As fases do sono, elas são compostas por duas fases, as fases REM, fases não REM. REM é uma sigla em inglês, movimento rápido dos olhos. As fases não REM são as primeiras. Você está em vigília, acordado, e você entra em 3 fases não REM, que elas vão começando inicialmente mais superficial e nosso sono vai se aprofundando. As ondas cerebrais vão diminuindo nessas fases mais profundas, onde você tem uma queda da temperatura, da pressão arterial, da frequência cardíaca normal. Depois a gente entra nessa fase REM, dos movimentos rápidos dos olhos. É nessa fase REM que a gente tem os sonhos. É uma fase que você está mais acordado, as ondas cerebrais elas ficam mais intensas. Nas não REMs, que é um movimento mais profundo, você tem a produção dos nossos hormônios normais. O que acontece no idoso? A mudança da estrutura desse sono do idoso. Essas fases mais profundas iniciais que eu falei, elas vão sumindo, quase desaparecendo, e as horas do sono do idoso, elas diminuem normalmente. Aquelas fases que eu comentei, REM, não REM, elas ocorrem durante um período de 90 minutos e pode ser repetido esses ciclos 4, 5 vezes durante a noite. No fim da noite você está mais descansado, o sono mais profundo diminui e o sono mais leve, ele aumenta, que é os períodos do sonho. O que acontece com o idoso, o pessoal acha que está com insônia, que está com problemas de sono. Só que o idoso, ele tem uma diminuição desse horário de sono. O que para uma criança de 10 anos, necessidade de 10 horas de sono, para um adulto, umas 7, 8 horas, para o idoso basta às vezes 5, 6 horas de sono, e ele vai ter muito mais despertares à noite, que também é normal. Um adulto tem uns 4 despertares noturnos, o idoso vai ter em média 8 ou mais despertares noturnos. Isso é normal, o idoso pode levantar disposto e não considerar isso com alteração do sono, porque essas horas elas são somadas nas 24 horas. Muito bem, então quais são as alterações que acontecem? O sintoma mais comum de doença do sono seria a insônia. A insônia, ela é a mais prevalente. Ela pode ser aquela insônia inicial, você demora para dormir, uma insônia intermediária, você dormiu, acorda, dorme de novo umas horas acordado, ou final, você dorme e acorda precoce, antes que todo mundo perde o sono. Essa insônia, ela pode ter causas e as causas são variadas. Ela pode ter causas clínicas. Por exemplo, você pode ter uma doença cardíaca que te atrapalha de dormir, uma doença respiratória. Você pode ter uma dor, uma doença articular que te acorda. Você pode ter algumas outras patologias, uma diabetes descompensada, que às vezes tem que ir no banheiro toda hora, um problema urinário, que envolve nessa alteração dessa estrutura do sono. Outras causas ainda psíquicas, um síndrome depressiva, você tem alteração do sono, que é muito comum, nas demências, todas as alterações de ordem psiquiátricas. Ainda temos o uso de álcool, tabagismo, a cafeína. O último café, última cafeína, última refrigerante cafeína que você tomou, fica 8 horas no sangue. Vai interferir na qualidade do seu sono. E o ambiente que você está, o ambiente que você dorme, o ruído, a temperatura, a cama, a companhia, às vezes ronca, tudo isso envolve a insônia, as alterações de sono.
E o que acontece nesses idosos que têm alteração do sono, que têm insônia? Sabe-se que aumenta o risco, né, de doenças cardiovasculares, diminui o sistema imunológico, aumenta algumas doenças que ele prevalecem por causa da insônia. Outras causas que têm alterações, assim, vamos dizer, uma abordagem específica, mas também estão relacionadas com a alteração do sono, eu vou só citar aqui: sonambulismo, que é mais comum em jovem de 10, 12 anos, ele está num sono profundo, ele perambula dormindo pela casa. A síndrome das pernas inquietas, que ela tem uma abordagem específica, que é quase uma doença neurológica. A mioclonias noturnas, que é aqueles movimentos involuntários musculares, parece que deu um soco, um chute, que acontece também. A apneia do sono, muito frequente hoje em dia, por causa da obesidade, do estilo de vida, às vezes tem uma obstrução respiratória e também tem uma abordagem específica, diminuição de peso, estilo de vida, alguns dispositivos que o pessoal usa para ajudar a dormir, às vezes até alguma cirurgia. São vistos por vários especialistas. Enfim, como a insônia é mais comum, nós vamos conversar um pouquinho como abordar essa insônia. A primeira coisa que você, quando chega para você ver a insônia, para um médico abordar isso daí, ele vai questionar. Por quê? Cada um tem um ritmo de vida individual. Eu sempre gostei de dormir mais tarde, acordar um pouco mais tarde, eu deito mais cedo, gosto de levantar cedo. Essa individualidade tem que ser muito respeitada e revista. Também a quantidade de sono, eu preciso dormir mais horas. Não, menos sonos, eu fico bem durante o dia. Isso muda muito o ritmo de cada um. O ambiente que essa pessoa está, o que dá para melhorar nesse ambiente? Do que de ruído, luzes, tá levando celular, smartphone, tá acendendo telas, televisão, barulhos, alguma coisa que está incomodando pode ser mudada e pode ser abordada. Segundo lugar, muito importante, a mudança da alimentação. Alguns trabalhos recentes, principalmente depois da pandemia, envolvendo maioria mulheres, porque a mulher sobrevive mais, chega a uma idade de idosa assim, mais alta do que o homem, estatisticamente, e às vezes ela se conviúva e passa a morar sozinha. Isso mudou o estilo de vida, muda a alimentação, começa a ficar com uma alimentação monótona, diminui as frutas, os vegetais, que têm uma ação fundamental no sono. Porque alguns vegetais, eles têm flavonoides, vitaminas, antioxidantes que ajudam no processo de envelhecimento. O resveratrol, que também é muito comentado, ele apresenta na uva, no morango, no amendoim, cacau. Ele interfere na qualidade do sono. Atividade física, principalmente seria o ideal fazer uma atividade matinal. Atividade muito próxima do horário do sono pode atrapalhar um pouquinho a estrutura do sono. E o uso dessas substâncias que a gente comentou, da café, do álcool, tabagismo. Lembrar de medicamentos que possam estar interferindo também. Alguns têm cafeína, alguns têm um efeito colateral de alteração do sono. Às vezes o medicamento para o coração, hipertensivo, ele pode alterar, como efeito colateral, vir com alteração do sono. A nossa vida moderna foi mudando tudo isso, nosso ritmo biológico. E o que acontece? A gente dorme menos, trabalha mais. O idoso hoje em dia, tendo condições, ele não fica em casa, ele aposentou, ele continua trabalhando. Então, às vezes esse idoso ele tem um ritmo que ele dorme menos, ou ele cuida de alguém, algum familiar. Quando você tem um cuidado, você tem um ambiente, um estresse muito grande, tudo muda seu ritmo biológico. E você acha que você pode dormir menos e tá tudo bem durante o dia. Daí você sente cansaço, alteração de concentração e vão interferir no seu dia a dia. O ideal é manter uma rotina, você deita no mesmo horário, acorda no mesmo horário, mesmo final de semana, respeitar esse horário de sono, respeitar essas atividades.
um ritmo de vida saudável. Enfrentar a luz do sol de manhã, se expor um pouco à natureza, tentar diminuir um pouquinho o estresse, ajudaria muito na qualidade do sono. Então, quando a gente tenta estabelecer essa rotina, lembrar sempre as nossas fases, o que nós estamos passando, o momento que nós estamos na vida. Uma criança, ela tem necessidade de dormir mais tempo. O adolescente, ele dorme 8, 9 horas, o adulto umas 7, 8 horas, que o ideal para adulto seria umas 8 horas de trabalho, ter umas 8 horas de lazer e 8 horas de sono, que seria um ritmo biológico normal. E o idoso, lembrar que diminui a carga horária, o tempo que ele dorme, porque o pessoal acha que está tendo insônia e é normal, fisiológico do idoso, dormir menos horas. Quando a gente muda tudo isso, interfere no nosso ritmo biológico, onde vão aparecer as causas. O risco de hipertensão, obesidade, irritabilidade, alteração de humor, diminui o nosso sistema imunológico, deixando mais vulnerável a infecções, às doenças. Lembrando sempre que o sono, a insônia, todas essas alterações, sempre tem uma causa específica, que é individual. Você tem que procurar um médico, fazer alguns exames, saber o que está levando à sua insônia. Existem diferenças de abordagem em cada patologia.